Mundim. Os fatos do mercado financeiro. Ô Rita, a taxa de juros pode subir menos que o esperado na próxima reunião do Banco Central. Seria uma boa notícia? Bom dia para você. Bom dia. Olha, a grande notícia de ontem foi a precificação pelo mercado da possibilidade de um aumento menor na taxa básica de juros, a Selic, na reunião que vai acontecer em maio. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vem escutando sinais vindos da própria diretoria do Banco Central, que é quem decide sobre a nossa política monetária. Quando da divulgação do IBCBR essa semana, o diretor de política monetária, Newton Davi, falou que a política monetária estava funcionando porque a economia estava se desacelerando. O IBCBR de março mostrou uma economia crescendo a 0,4%, influenciada principalmente pela agropecuária, que cresceu 5,6%. A indústria recuou 0,8% e o setor de serviços cresceu 0,2%. A economia, em fevereiro, havia crescido 0,9%. Então ele apontou essa desaceleração e chegou a citar também um dólar, uma taxa de câmbio bem mais comportada. Se a gente olhar, o dólar já caiu até ontem 8% nesse ano. No ano passado, a moeda americana se valorizou quase 30% em relação ao real. Então nós estamos falando de um câmbio a 5,65, 5,70, o fechamento ontem foi 5,69, em um mundo se desacelerando. O próprio FMI, na sua reunião de primavera, cortou a projeção de crescimento para o mundo e para a maioria dos países, inclusive o Brasil. A projeção ficou em 2%, que é praticamente a mesma dos economistas ouvidos pelo relatório de mercado Boletim Focus do Banco Central. Mas, depois de Newton Davi, ontem foi a vez de Diogo Guilhem também lembrar que a economia está dando sinais de desaceleração diante das incertezas globais por causa da guerra tarifária. E com isso, as bolsas estão subindo, o índice Bovespa fechou no maior nível desde setembro, a 134.580 pontos. O dólar está caindo em relação às principais moedas e em relação ao real. E nós temos a novidade. As taxas de juros futuras negociadas na B3 caíram por 2 dias consecutivos. Resumo da ópera. A bagunça, as incertezas geradas pela guerra tarifária estão se tornando maior do que as incertezas geradas pela política fiscal do governo Lula. E isso parece que está dando uma janela para que o mercado e o próprio Banco Central enxerguem uma desaceleração que permitiria uma alta menor da Selic. Agora as apostas estão concentradas em 0,25 a meio. Até a semana passada era de meio a 0,75. E olha, do jeito que as coisas estão caminhando, de repente o próprio Banco Central pode decidir não mexer na Selic para ver como é que as coisas vão ficar. O que seria até compreensível, porque ninguém sabe ao certo aonde esses acordos vão parar e quais os efeitos desses acordos na taxa de inflação dos Estados Unidos e também aqui do Brasil, vis-à-vis o comportamento da atividade econômica. Portanto, gente, como eu disse lá no início, estamos vivendo uma pandemia tarifária. Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.